Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Oi, gente, boa noite. Obrigado por estarem aqui. Meu nome é Afonso Borges. Vamos dar início a mais uma edição, aqui pelo terceiro ano consecutivo em Itabira, do projeto Sempre um Papo, que esse ano comemora 37 anos de vida. E vida muito feliz nos últimos 2, porque aqui eu fiz o Festival Literário Internacional de Itabira. Estamos na terceira edição, vai acontecer entre 26 e 31 de outubro. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele veste uma blusa branca e uma calça marrom claro com um tênis marrom escuro. Afonso usa um óculos de hastes pretas e um colar de contas grande. Tá? Eu queria logo convidar Zeca Camargo e Silvana Montijo para estarem conosco. Na plateia, diversos espectadores aplaudem a entrada dos convidados. E para falar algumas palavras neste grande evento, eu queria convidar meu amigo querido Marco Antônio Lage. O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, sobe ao palco. Ele é um homem branco de cabelos escuros e barba grisalho. Ele veste uma camisa xadrez preta com linhas brancas e uma calça bege claro. Boa noite a todos. E prazer estar aqui, com Afonso Borges de novo, com Sempre um Papo. 37 anos de Sempre um Papo. E indo para o terceiro ano de Itabira, Sempre um Papo em Itabira, desde o início do nosso governo aqui. Sempre um Papo conosco, o terceiro ano do FLI Itabira este ano, que vai ser mais especial ainda. Agradecer o Zeca por estar conosco na cidade do Drummond, o Zeca que é um apaixonado por Drummond também, já soube de suas peripécias hoje à tarde na casa do Drummond, E a Silvana Gontijo, uma amiga, educadora, escritora, e que trouxe para Itabira, e eu tenho um prazer enorme de falar disso hoje à tarde. Nós lançamos o projeto Esse Rio é Meu, que vai envolver todos os alunos da Escola Pública de Itabira e 48 escolas, inclusive as creches conveniadas, num projeto maravilhoso de conscientização sobre a preservação e o uso da água, esse produto finito, tão escasso. Ontem foi o Dia Internacional da Água, não é? Isso que é um tema mundial. Itabira, a primeira cidade de Minas Gerais, depois do sucesso desse projeto no Rio de Janeiro e em outros lugares, a Silvana traz esse projeto para nós, o que vai ser um exemplo. Acho que nós estamos preparando o cidadão do futuro, Itabira, principalmente para uma cidade minerada que tem tanto problema de água, que a gente possa aqui entender e conscientizar a nossa população sobre o uso da água. Obrigado, Silvana, por essa iniciativa conosco aqui. Obrigado, Zeca, e Afonso, sempre obrigado por trazer sempre um papo para a nossa cidade. Então, bom proveito a todos, gente. Obrigado. Tem gente dizer que este momento é um momento muito especial. Muito, 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 muito especial. Enquanto a gente está conversando aqui, é por isso que eu não estou lá, se não estaria lá, no Teatro do Rio de Janeiro, está sendo lançado o novo decreto da Lei Rouanet. Isso é muito importante para a gente. Só quem da produção cultural sofreu o que sofremos nesses 4 anos terríveis que passamos no governo desta pessoa, que passou, é que sabe o que nós vivemos.
desde perseguições particulares, a bloqueios de contas, a interrupções de instruções normativas, de bloqueios de pareceres e toda essa coisa que se pode fazer no âmbito do escopo do Estado contra a cultura brasileira. Então, nesse momento, está lá a Margarete Menezes, o Lula e todos os outros, colocando de novo de pé o Ministério da Cultura, que um país civilizado tem que ter o Ministério da Cultura. Sabe, isso é importantíssimo. Então, digo, depois desse início, que esta iniciativa, o Sempre um Papo, e o Festival Literário Internacional de Itabira é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale via Lei Rouanet. Muito obrigado. Bem, eu acho que vocês devem estar se perguntando por que nós estamos aqui com a Silvana, com a questão dos rios, com o Zeca, com todo o conteúdo que ele tem a trazer, né, do ponto de vista das viagens, gastronomia, música, literatura, jornalismo, apresenta. Enfim, o Zeca é um multiartista que se renova a cada etapa da vida dele. E como ele vai fazer 60 anos daqui a pouquinho a gente pode até cantar parabéns, daqui a 15 dias para ele, eu fiz essa mistura que pode parecer avulsa, mas não. Nós estamos falando aqui de consciência, patrimônio, tudo isso que nos compõe, né, e que nos defende. A gente precisa de ter isso colado na pele, colado na vida cotidiana, porque não é só de rio, não é só de proteção ao meio ambiente, e tudo isso que escorre pelo trabalho da Silvana, mas agora que esse projeto Cidade e Seus Rios está tomando corpo, a Silvana está entendendo a extensão e os colaterais, né, Zeca? Os colaterais que surgem desde da educação infantil, né, a criança se transformando frente a uma realidade que ela não conhecia, que é um rio que antes era um simples depósito de lixo, né? Então, tudo isso que a gente que a gente está fazendo aqui tem como ponto linha central a cultura e a educação. Então, é por isso que eu coloquei esses dois aqui. Eu peço à Silvana que inicialmente faça uma fala sobre o trabalho, sobre a cidade, seus rios. A jornalista e escritora Silvana Gontijo é uma mulher branca de cabelos grisalhos. Silvana veste uma blusa branca e preta com calça preta. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. O Afonso atendendo a um pedido manifestado pelos professores que estão nos nossos grupos já sendo treinados e recebendo várias capacitações para a implementação do Esse Rio é Meu. Eles reclamaram que não tinha espaço para eles no auditório da Mata do Intelecto, que tinha poucos lugares. E aí eu falei isso para Afonso, ele imediatamente sugeriu e organizou e montou e fez acontecer. Zeca, eu aqui para a gente fazer um Sempre um Papo. Esse mesmo Sempre um Papo, no qual eu lancei todos os meus livros, desde sempre, né? Menos o da moda, todos, né? Afonso foi uma vitrine, né? Uma janela para o mundo da meu lado escritora. E aí, né, o Esse Rio é Meu, gente, ele é uma ação que parte de um convite, de um apelo, que se chama Cidades, Salvem Seus Rios. É um apelo para que cada cidade olhe para seus recursos hídricos, rios ou mares, ou, enfim, o que seja a peculiaridade da sua topografia e da sua geomorfologia, e trabalhe com eles. Porque a gente... né, a ideia de que todas as civilizações sempre se constituíram em torno de um rio, e a gente pode falar desde sempre mesmo, né, Mesopotâmia, a gente está falando do Egito, de Roma, enfim, todas as grandes civilizações, pelo simples fato de que sem água não há vida, né? Sem água a gente não sobrevive, né? E nem o resto de todos os seres vivos sobrevivem. Então, Esse Rio é Meu começa com uma pergunta que um dia uma criança me fez, que ela me perguntou assim, para que eu vou estudar isso se eu nunca vou usar? E aí a gente também passou a olhar para
para esse fazer pedagógico, o Planeta.com, minha instituição, há mais de 20 anos desenvolve soluções inovadoras para a educação pública brasileira. E toda inovação que a gente se propõe a fazer, a gente testa. A gente faz um piloto, avalia, monitora, e se aquilo tem potencial para se transformar em política pública, a gente continua. Senão a gente desiste, aborta. Muitas vezes projetos lindos, mas que não têm o potencial de se transformar em política pública. A missão do Planeta também é essa, é transformar cada inovação num recurso para qualificar, melhorar, beneficiar a educação pública brasileira. E a gente vem fazendo isso há muito tempo, e aí a gente começou a olhar para um momento específico onde os meios digitais estavam cada vez mais competindo com a escola na atenção das crianças, e começamos a olhar e incluí-los em todas as ações. Isso foi lá em 2008, 2009, e a gente ganhou mais de 15 prêmios internacionais com as escolas NAVE, que integram todas as tecnologias, todas as linguagens ao fazer pedagógico. Mas isso era ensino médio. A gente começou a perceber uma outra tragédia brasileira, que 74% dos estudantes de escolas públicas que chegavam ao primeiro ano do ensino médio eram analfabetos funcionais. Isso é uma tragédia inominável, né? E se a gente não olhar para isso, procurando a solução para essa questão, a gente fica só reproduzindo esse fenômeno e fingindo que nada está acontecendo, e crianças e jovens perdendo todas as oportunidades que elas poderiam ter. Então, a gente resolveu olhar para o ensino fundamental. Por que essas crianças estavam chegando no ensino médio dessa maneira? E foi aí que a gente reuniu um grupo de especialistas que trabalham com a gente e se propôs a olhar para essa questão do significado, né, que a criança pergunta por que eu estou aprendendo, para essa questão do analfabetismo funcional e para uma outra questão que é como capturar a atenção e engajar crianças e jovens na aventura do conhecimento. E a gente se propôs a fazer o que a gente chama hoje de educação com e por meio de causas. Vamos pensar uma causa de transformação social, esses meninos serão protagonistas dessa transformação e vamos, com eles, operar essa transformação ao mesmo tempo que a gente trabalha currículo, base nacional comum curricular e tudo mais. E, para minha surpresa, numa pesquisa com 4.000 professores, essas crianças e jovens do Brasil, de diferentes regiões, escolheram com 85% a causa ambiental. E, desse total, 72% escolheram a causa água. O que foi um super desafio, né? Porque como trabalhar num território, uma causa de transformação, com água? Foi aí que eu propus para a equipe da gente recuperar um rio. A gente se propor a recuperar um rio. E acharam que eu tinha enlouquecido de vez, mas vamos lá, vamos ver como é que podemos fazer isso. E a gente foi pegar um rio emblemático, o Rio Carioca, no Rio de Janeiro. Eu moro lá, apesar de ser mineiríssima. E lá no Rio de Janeiro, o Rio Carioca, o que dá nome ao gentílico, é o rio da fundação da cidade, é o rio que abasteceu de água potável a população durante mais de 200 anos, e que estava esquecido, estava negligenciado, estava totalmente poluído, né? E aí fomos conversar com as escolas dessa bacia. Eram 40 escolas públicas e privadas, dessas 40, 27 toparam fazer essa experiência com a gente, e foi aí que a gente aprendeu como fazer isso. E o resultado é que, em 1 ano e 6 meses, a parte visível do rio estava limpa, né? Isso para a gente foi uma grande surpresa. A gente também teve vários ganhos, né, tanto do ponto de vista educativo e ambiental, óbvio, que é o cerne do problema, do programa, como questões como cultura, literatura, todas as manifestações culturais, saúde pública, empreendedorismo. No momento que o rio fica limpo, ele deixa de ser um valão sujo e passa a ser uma área de convivência, isso reverte o seu papel naquele território, né? E ele passa a ser procurado como área de convivência, como área de venda de produtos produzidos por uma determinada comunidade. E isso está nos levando a interagir com outros setores das prefeituras. Mas, antes de mais nada, a gente conseguiu uma lei. A gente conseguiu uma lei municipal no Rio de Janeiro que se chama Lei Esse Rio é Meu, um vereador sensível e vendo os resultados, né? Ele determinou que a lei determina no Rio de Janeiro que todas as escolas municipais trabalhem pela recuperação do rio mais próximo a ela. E aí, gente, é uma enormidade, porque o Rio de Janeiro é a maior rede
municipal da América Latina, maior que a de São Paulo. Então, são 1.573 escolas, são 267 rios no município do Rio de Janeiro, e a gente está tendo que trabalhar com esse universo gigante, o que também nos preparou para o outro passo, que é transpor as fronteiras do Estado do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para vocês que os resultados... Na plateia, diversos espectadores acompanham atentamente a fala de Silvana. A gente já está agora sendo convidado para implementar o programa em mais 14 municípios da região da Baía de Guanabara, cujos rios drenam para lá, o que a gente começa a fazer a partir da outra semana. E, finalmente, Itabira, porque o Marco, lá atrás, antes dele ser prefeito, ele me convidou para vir aqui, e ele já tinha ouvido falar dessa nossa iniciativa, que começava lá no Rio de Janeiro, e queria que a gente desse um jeito de trazer isso para Itabira. Né, Marco? Marco, você está aqui na frente? Tá, porque eu não enxergo nada com essa luz. Estou aqui. E é incrível que a gente esteja aqui hoje lançando esse Rio é Meu, né? E é o primeiro município mineiro a recuperar seus rios a partir do trabalho das suas escolas, e a gente está muito feliz com isso. Eu estou muito feliz, porque, para minha surpresa, a gente começou a trabalhar com as escolas daqui no final de janeiro, foi a primeira formação, e nós estamos no dia 23 de março, e a quantidade de resultado que essas escolas estão produzindo é impressionante. É muito impressionante. A saída hoje lá do evento da Mata do Intelecto, né, que chama assim, eles vieram me falar, falaram assim, Silvana, você não sabe com quem você está lidando, não. Você não sabe quem é Itabira, não. Eu falei, eu não sei mesmo. Como é que é isso? Não, você vai ver o que nós vamos fazer aqui. Eu falei, eu quero ver o que vocês vão fazer aí. Eu quero que essa ameaça se cumpra maravilhosamente bem. E eu acho que assim, o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente já denotam esse governo, né? Já mostram como todos estão engajados e estão torcedores, né? Eu acho que é isso. Acho que quando uma causa pega, né? E eu estava falando para o Afonso e para o Zeca hoje, que no Rio de Janeiro a gente virou a boa notícia da vez. É muito engraçado que os jornais agora ligam e falam assim, o que vocês têm aí de notícia boa de uma escola para a gente dar encerrando o jornal? E a gente vive alimentando com essa informação. E aí, agora, né, eu estou vendo que aqui em Itabira vocês dispararam, assim, né? A gente tinha um programa, tem 4 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico, depois, sei lá, um mês e tanto depois vai ser o planejamento. Aí depois que vai para a ação. E vocês já saíram agindo, né? Quer dizer, eles entenderam, fizeram o diagnóstico, planejaram, organizaram. E em 1 mês e meio, eu nunca vi isso, né? Então, assim, é muito auspicioso, é muito feliz estar aqui nesse momento, vendo esses resultados que nos surpreenderam muitíssimo, e eu quero dar os parabéns para essa rede municipal de ensino, para a Secretaria de Meio Ambiente e para cada um dos professores que estiver aqui hoje, porque eu sei que muitos se inscreveram e estão aqui. E eu queria que vocês... soubessem que a gente também não é fácil, não. Já que é assim, vocês também vão receber algumas iniciativas que a gente nem começou no Rio, né? E já que estamos falando do Sempre um Papo de literatura, a gente já falei um pouquinho hoje, dos rios literários. E aí eu estou desafiando cada professor a uma pesquisa investigativa sobre quem escreveu sobre o seu rio. Claro que Drummond fez vários, eu até trouxe um dos poemas que me mandaram. E a fonte da água santa, não é isso, Mar? Poço da Água Santa, que eu me surpreendi com um totem lá com um poema lindo do Drummond, que eu não conhecia, né? E que vinha conhecer por conta do Esse Rio é Meu, por conta de estar aqui em Itabira. Nós vamos começar agora um projeto e vamos propor para um outro apoiador, ou para a própria Vale, se ela topar também, os rios literários, onde a gente vai fazer itinerários, produzir itinerários de turismo cultural, de turismo literário, onde as pessoas vão caminhar pelo rio e receber nos seus celulares as informações de quem escreveu, qual livro, o trecho do escrito e em que momento daquele rio aquilo foi fonte de inspiração. Porque os rios
eles são e foram fontes de inspiração. Não hoje, né, quando a gente passa pelos rios das nossas cidades, a gente evita olhar, inclusive. Mas não era assim antes, né? Então, a gente tem materiais incríveis. Agora mesmo estou relendo Érico Veríssimo, e a nora dele me mandou um texto maravilhoso dele sobre o Rio Guariba. A gente está sendo chamado para Porto Alegre. Então, eu acho que essa fonte de inspiração, ela migrou para vocês, né? Vocês estão nos inspirando a querer mais. E a ver que, uma vez que esse desafio posto, vocês estão se saindo tão bem aqui em Itabira, vamos mais. Vamos fazer os rios literários, vamos fazer um outro programa que a gente está sendo patrocinado por umas tintas autossustentáveis, que é ecossustentáveis, que é pintar os bueiros todos da cidade com motivos chamando a atenção para uma realidade, né? O mar começa aqui, nesse bueiro. Gente, 82% do lixo que vai para os oceanos vem pelos rios. Nós estamos na década dos oceanos. O Esse Rio é Meu foi convidado, segunda-feira eu fiz uma apresentação na ONU sobre esse programa, como a gente está fazendo, e a gente agora integra o Pacto Global e mais uma perspectiva de limpeza dos oceanos, da década dos oceanos. E o mar começa aqui, só que a gente incluiu o Mar Começa em Ti. E aí é outro programa que eu ouso trazer para Itabira, sabendo que a gente vai conseguir fazer aqui, talvez antes de outras cidades. Podia falar aqui milhares de coisas, mas eu vou fazer uma pegadinha com o Zeca. Já que estamos falando de rios e de como eles estão gritando por socorro, eu pedi para o Zeca, e ele concordou em ler para mim, um poema meu que está saindo agora no último livro infantil, mas que virou um mote dos professores do Rio e que eu trago para vocês, que é o Grito do Rio. Porque a gente trabalha, gente, com um conceito de direito ambiental, onde todos os elementos, cada elemento da natureza é sujeito de direitos. E o rio, vocês ouviram falar que um rio na Bolívia processou o Estado e ganhou? Ele é um personagem, ele é um sujeito de direitos. É claro que foi um grupo de pessoas que organizou o processo. Então, eu dou voz a cada elemento da natureza nessa próxima coleção de livros, cujos direitos eu doei todo para o programa. E por isso que eu fico me sentindo livre para falar deles, porque é uma iniciativa que eu acho que traz para o aprendizado uma ludicidade. Então, vão ter vários produtos culturais dessa turma do planeta. E, em primeiríssima mão aqui, eu quero dizer que eu criei um personagem para Itabira. E eu estou apaixonada por ela. É uma lobinha guará que se chama Flora. E, na semana que vem, a gente vai lançar a Flora, já na plataforma que está sendo criada para os professores, já integrando com a turma do planeta. Mas todos os elementos da natureza têm direito a gritar pela sua integridade. E é isso que eu fiz nesse último livro. Aí eu pedi para o Zeca ler, ele topou, não é isso, Zeca? Que é uma honra para mim, é claro. Imagina, eu não sabia que era em primeiríssima mão. Eu conheço seus trabalhos, esse aqui não conhecia, mas talvez era alguma coisa que tivesse me escapado, como o livro, que também você não tinha, que era o meu, que eu acabei de autografar lá para ela. O jornalista e apresentador Zeca Camargo é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos e curtos. Zeca veste uma camisa branca de renda com uma calça verde tom musgo. Vocês acabaram de receber. Dos novos olhares, e a gente pode autografar com o maior prazer. Mas eu fui agraciado com essa honra aqui de ler O Grito do Rio. Ele faz aniversário, vocês que ganham presente. Igual o mapping. Eles nem sabem que é mapping. Então, vamos lá. O Grito do Rio, Silvana Contígio. Sou água. Perdão, já comecei mal. Zeca segura na mão o celular, de onde leu o poema de Silvana. Vamos lá. TP é teleprompter, quando a pessoa fica lendo coisa de aquele TV, jornalista. Ou você acha que a gente decora aquelas notícias todas? Não. Vamos lá. O Grito do Rio, Silvana Contígio. Sou água, sou vida, sou música, e tenho que chegar ao mar. Meu destino é passar, mas também sou margem, e sou raiz, sou árvore e sou planta. Sem isso, cada vez passo menos, e é mais difícil seguir o meu caminho. Por isso, grito. Corro, rolo, me lanço, cascateio para chegar ao mar.
tropeço em pneus, arrasto lixo, lixo e lixo. Minha vida é passar. Eu queria passar lindo e limpo. E chegando ao meu destino, oceanar. Não sou lixão, não sou valão. Sou rio para ser mar e não posso parar. Me ouça passando, me veja rolando e me deixe a sede aplacar. Sou o rio que passa em sua vida e o seu coração se deixa levar. Não quero arrebentar, não quero transbordar, não quero sujar. Quero ser estuário, quero ser berçário, quero brotar e jorrar, quero a vida levar. Quero e preciso desaguar. Quero chegar ao mar e me espraiar. Me deixem molhar, me deixem nutrir, me deixem servir. Me levem, me naveguem, mas me deixem a vida carregar. Se não for assim, juro, prefiro secar. Silvana, contigo. Os espectadores na plateia aplaudem a leitura de Zeca. Espero ter honrado as poesias, porque eu que escrevo também, trabalho. O jornalista escreve com palavras, na verdade. Todo mundo escreve com palavras, é claro. Não, alguns com emoji. Mas a gente usa palavras sempre. Eu tenho uma admiração, uma idolatria, uma admiração pelas palavras. Eu tenho um cuidado ao escrever, ao usá-las. Eu escrevo também, mesmo quando a gente vai para a televisão, a gente escreve. Televisão é texto, basicamente. Né? Você não pode ver uma novela bem feita e falar quem escreveu essa coisa maravilhosa ou essa coisa horrível. Você não pode ver uma série como Ted Lasso, que é maravilhosa, e falar que, nossa, eu queria ter escrito isso. Eu não sei, vocês vão ver a quarta temporada de Succession agora, é o que eu vou fazer amanhã na estrada, e eu acho que é Shakespeare Succession, é uma coisa louca, guardadas as proporções, é claro, estamos falando em 2023. Então, palavra, para mim, é uma coisa incrível, e eu tenho certeza que parte disso vamos dizer, um flerte com a poesia. Né? Eu nunca fiz poema depois dos 16 anos. Né? Que todo mundo faz quando tem 15, 16, faz sim, eu sei. E depois a gente fica com vergonha disso aí. Eu achei outro dia um livro meu de poesias terríveis, mal significava alguma coisa para mim, imagina o que significar para os outros. Assim. Mas a preciosidade de ter um poema, de ter um verso que fala com tanta gente assim, como esse aqui, maravilhoso que eu acabei de ler, como como Drummond, é claro, a gente tem nessa cidade maravilhosa, como Pessoa, como meu tio, que é um poeta. Eu sou sobrinho, irmão da minha mãe, de um poeta chamado Cacaso, que é mineiro também, de Uberaba, minha família. Eu também, inclusive, eu sou do Triângulo Mineiro, e eu fui criado praticamente, as primeiras coisas que eu escrevi, que eram ainda piores que as poesias da adolescência, meu tio que leu. Minha mãe dava para o Cacaso, dizendo assim, veja se ele tem futuro. Eu acho que Cacaso morreu muito cedo, perdi meu tio, ele tinha 42 anos, imagina, com um infarto fulminante. E fora o que os leitores perderam de tanta poesia linda que ele fez, e está aí até hoje, até gravada. Né? Ele era um letrista maravilhoso também, parceiros, Ivan Lins, do Lobo, Simone gravou ele, todo mundo gravou. Enfim, então eu cresci com essa maravilha. Na casa do meu tio, eu tinha, lá no Rio de Janeiro, na Vila Atlântica, que eu contei hoje, tinha coleção. Eu conheci Milor Fernandes com 10 anos, era uma coisa louca, eu ficava lendo, eu achava incrível. Milor Fernandes, turma, mestre máximo das palavras, e não tão mestre do desenho, mas eu nunca esqueço, o Milor fazia passarinho com dente. Lembra disso, os dentes para fora? Tinha livro chamado Fábulas Fabulosas, e eu li aquilo encantadíssimo e lia as poesias do meu tio também, que, além do que, tinha um certo charme de ter uma certa mineirice ali no meio. Né? Ele tem um livro, inclusive, que se chama Mar de Mineiro. Então, para falar um pouco de poesia, eu até separei uma poesia aqui do Mar de Mineiro, que eu queria ler para vocês, que é curtinha também, chama-se Se Porém Fosse Portanto. E assim, como crescer com isso aqui e não ficar louco com as palavras? Veja, Se Porém Fosse Portanto, título, poesia. Se 300 fosse 30, o fracasso era um portento. Se bobeira fosse finta e o pecado sacramento, se cuíca fosse banjo, água fresca era absinto. Se centauro fosse anjo e atalho labirinto, se pernil fosse presunto, armadilha era ornamento. Se rochedo fosse vento,
cabra viva era defunto. Se, porém, fosse portanto, vinho branco era tinto. Se marreco fosse pinto, alegria era quebranto. Se projeto fosse planta, simpatia era instrumento. Se almoço fosse janta e descuido fosse tento, se punhado fosse penca, se 200 fosse 20, se tulipa fosse avenca e assistente fosse ouvinte, se pudim fosse polenta, se São Bento fosse santa, Dona Benta fosse benta, e o capeta sacrossanto, se a dezena fosse um cento, se Cutia fosse anta, se São Bento fosse bento e Dona Benta fosse santa. Eu acho a coisa mais... É meu tio, pode aplaudir. Diversos espectadores na plateia aplaudem a leitura de Zeca. É do Cacá, do Mar de Mineiro. Tem um poema chamado Mar de Mineiro. Mar de Mineiro é Goiás, Mar de Mineiro é Minas. Ele faz essa coisa linda. A gente está numa cidade onde o Horizonte foi tão cantado, obviamente, essa palavra figurativamente, por Drummond. Mas isso aqui, essa paixão que a gente tem por palavras, é uma coisa louca e, às vezes, vem num trecho lindo. Eu quero oceanar aqui. Não, é isso que você fala mesmo? É isso. Fala, eu nunca vi isso ser usado como verbo. E aí tem ali no verbo perfeitamente lindo. Então, é impossível você não se apaixonar por essas poesias maravilhosas, por essas palavras incríveis. E eu tenho um trabalho pelo qual eu sou bastante conhecido justamente, que é de televisão, de reportagem, um pouco glamouroso, um show business, assim, é bacana. Mas eu, de uma certa maneira, eu trabalho com esse mesmo cuidado. E que, às vezes, eu passo... Não, aí, peraí, eu tenho que falar. Gente, falando do Zeca, eu tive que fazer a apresentação e ele começou a falar direto. Né? Pois é, não fala. Zeca liga, tem que desligar ele de vez em quando. É o seguinte, eu conheço o Zeca, escritor e jornalista. Eu lancei todos os 9 livros do Zeca. Então, a face midiática, como ele colocou, de apresentador e etc., a face de conhecedor de música profundo, quando ele começou na MTV, e em toda essa sequência de multiplicidades de arte que ele passa bem perto da excelência dele como escritor. Eu sempre digo isso, e é importante que eu diga. Zeca é um excelente escritor e jornalista. Pena que os livros dele, infelizmente, estão esgotados agora. A editora Globo, não sei se vai reeditar e tudo. Boa parte dele saiu na editora Globo, né? E agora está num... enfim. Mas agora pode falar. Desculpa. Não, eu ia falar... Então, isso aqui é um resquício do carnaval, né, Covid. Eu estou com uma tosse alérgica super chata. E à noite, obviamente, ficar mais cansado. Mas, sim, esse respeito aqui, às palavras, é alguma coisa que sempre me seguiu, inclusive na imprensa. Eu comecei como jornalista na Folha de São Paulo, antes até que a MTV. Eu era apaixonado. E veja só, era um moleque que não tinha nem estudado jornalismo e que foi... parar na Folha de São Paulo uma série de acasos, a Lilian Patti, o Leão Servo me convidaram, e eu trabalhava com artes plásticas, eu comecei a escrever isso, e eu dançava, e eu comecei a escrever sobre dança na Folha Ilustrada, e aí fui crescendo para outras coisas. Mas desde o início, e porque a Folha, enfim, e todos os lugares que eu trabalhei, mesmo na TV Globo, a gente privilegia o texto, eu tinha um cuidado, um carinho enorme com isso, e mais do que os próprios veículos que eu trabalhava, você tinha os leitores para quem você escreve. Você tem que ter certeza de que você está dando um prazer para essas pessoas, porque eu tinha esse prazer, né? Que era um prazer que saía da leitura que eu fazia. Eu digo que eu entrei no mundo dos livros, sabe por quê? Muita gente ficou horrorizada, né? Que eu comecei a ler livros, apaixonar por livros, fora os livros infantis. É preciso lembrar que 50 anos atrás, livro infantil não é essa maravilha que é hoje, né? Eram tão poucos que tinha, né? Alguns mal traduzidos, enfim, não era uma coisa infrequente. Mas eu comecei a apaixonar por livros por causa de uma senhora chamada Agatha Christie, que é uma loucura. E aí tu fala, mas Agatha Christie? Eu falei, Agatha Christie, maravilhosa, mas isso é porta de entrada para a literatura? Eu falei, claro que é. Qualquer livro é uma porta de entrada. Se a gente falar de gerações mais novas, quantas pessoas vocês já viram que torceram o nariz e dizem, minha filha está lendo, mas é Harry Potter. Eu não entendi o mais nessa frase, entende? Porque primeiro que é maravilhoso, segundo que é um livro, e dali ela pode se interessar por magia, por cosmologia, por Idade Antiga, pela história da Inglaterra, pela relação do Brasil com a Inglaterra, qualquer coisa.
Tudo é porta de entrada. E só tudo que você precisa, e é uma pergunta que sempre me fizeram também, como é que eu faço para meus filhos se interessarem por livro? Primeiro, deixa ali do lado. É sempre bom esbarrar em livro assim, né? Lá em casa tinha livro. Eu nunca lembro do meu pai falar, agora você tem que ler isso aqui. Mas a gente esbarrava em livro aqui. Não, esbarrei de propósito. Quase caiu em cima de mim. Eu fiz. Eu pegar para cá. Então, todas as coisas que eu... Tem livro ruim que a gente lê também, mas 90% das coisas que eu leio, eu falo, eu me sinto recompensado. É literalmente uma recompensa maravilhosa que a gente tem quando você encontra um texto que fala, não é possível. Que seja uma solução maravilhosa para um crime. A semana passada, domingo, agora, tinha no New York Times uma matéria incrível assim, tá bom, você tem um problema, olha, não é à toa que a gente cita a Agatha Christie, tinha uma matéria no New York Times dizendo assim, tá bom, você não gosta de Agatha Christie, eu vou dar 10 motivos para você gostar dela. Tá? E aí tinha vários motivos, não vou discorrer sobre isso, mas tinha assim, você gosta de final surpreendente? Aí eu falei, eu sei, ele vai falar do assassinato do Roger Ackroyd. Alguém leu esse livro? Não. Então, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi uma coisa. Nunca. Você fecha o livro. Sabe o que você fala? Fecha o livro assim. Não é possível. Né? E a Agatha Christie. E aí é tão genial quando eu adoro quando tem esse final de temporada. Né? Tem um twist maravilhoso na última temporada dessa série que eu gosto de. Vai ler o assassinato do Roger Ackroyd dele. E o que tem ali? Uma recompensa que o autor teve o cuidado de dar para aquele leitor, ou o roteirista para aquele espectador, ou o blogueiro para o seu internauta, qualquer coisa assim. Então, esse respeito que eu acho que a gente celebra toda vez que a gente faz Sempre um Papo, porque eu nunca vi um chato que fosse, ruim nem se fala, mas chato, você fala, isso aqui está cumprido, nunca vi. Os que participei, não falo em justa causa, mas, não estou falando desses, os que assisti, e inclusive online, são coisas que você fala, nossa, eu estou vendo coisas assim de autores que eu já conheço, que eu já li, que eu já vi no Sempre o Papo, porque tem muitos reincidentes, inclusive, felizmente, e você fala, eu estou levando alguma coisa, eu estou aprendendo alguma coisa. Como autor, a gente tem que devolver isso para as pessoas. Né? No livro o livro mais recente que eu escrevi foi um livro de contos, que foi publicado, na verdade. Eu já estou escrevendo mais 2, mas foi um livro de contos que surgiu quase de uma brincadeira, que é chama-se Quase Normal, que eu comecei a escrever. Os primeiros 6 meses da pandemia, eu fiquei virtualmente isolado. Eu apresentava um programa na TV Globo, que era aos sábados de manhã. Eu acordava 4 horas da manhã, fazia o programa, voltava para minha casa ao 12:30, não saía mais durante a semana toda. Histórias não muito diferentes de tantas pessoas aqui. E eu comecei a ficar um pouco de saco cheio daquele cotidiano, que era muito parecido, muito igual, e eu comecei a imaginar cenários um pouco surreais para aquilo tudo. Né? Eu moro no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e eu comecei a pegar coisas que estavam acontecendo comigo e transformar em situações um pouquinho estranhas ali, na verdade. Eu, de fato, um dia... Porque uma consequência, aqui em Itabira nem se fala, mas imagino, a natureza toma um pouco conta dessas cidades quando a gente ficou dentro de casa. E é natural, né? No Rio de Janeiro, então, eu moro no Jardim Botânico, os macacos começaram a aparecer. Eu moro do lado do Parque Lage, eles desciam aquilo, e mais de uma vez eu saio do banho, saio do quarto, eu vejo um na minha casa. E não é um macaco bonitinho, só esse aqui, é prego, desse tamanho. E é aquela cena que parece desenho animado, sabe? Que você leva um susto e o bicho fala, os dois levam um susto e os dois saem correndo. Aí você pega uma cena dessa e inventa alguma coisa numa história, eu não vou dar spoiler, eu espero que vocês leiam os contos de Quase Normal, fala, por que não imaginar uma coisa um pouco diferente? Né? Para falar de um outro que tem uma coisa diferente, se entenderem um pouco mais, eu não vou contar o que os macacos fizeram no conto, mas imagina uma festa de Zoom. Quantos de vocês não foram em festa de Zoom? Nunca mais, né, turma? Para esquecer, né? Mas a gente... Eu fui em festa de Zoom. O meu aniversário foi Zoom. Faz 8 de abril. Onde é que eu estava 8 de abril de 2020? Na minha casa, preso. E uma grande amiga minha, uma atriz deliciosa, resolveu fazer também uma festa de Zoom. A fantasia era pior. Era mais sem graça ainda. E eu comecei a imaginar uma festa de Zoom, onde, de repente, tinha num daqueles quadradinhos ali, alguém que ninguém conhecia. Um bico, numa festa de Zoom. Né? E aí todo mundo começa a escrever no chat, fala, quem é ela? Você que convidou? E ninguém sabe. E aí tem um desfecho que eu também não vou contar como é. Mas tudo isso não era...
O Flávio, gentilmente, falou: isso aqui tem a ver totalmente com o espírito, a toda a ver, fez uma coleção nessa época, que era 2020, na verdade, com tanta gente incrível, né, refletindo sobre isso. Estava lá eu refletindo, era meio surreal. Então, esse foi o último, o livro mais recente meu publicado, ele é de 2021, comecei em 21, e agora eu estou trabalhando em outros. Mas em cada conto desse eu tinha que dar uma recompensa, eu tinha que dar um assassinato do Roger Ackroyd. Não são histórias de crime, mas eu falava, eu tenho que surpreender esse leitor, essa leitora, porque eles vão voltar. Porque qual é a história mais arquétipa que tem? As Mil e Uma Noites. E o que é As Mil e Uma Noites? Uma maneira de engajar o leitor o tempo todo. Esperta aquela Sherazade, né? Enquanto ela pudesse contar uma história, ela ia contando até que ela finalmente conquistava uma outra coisa e ficava livre daquela sentença. Resumindo, uma obra maravilhosa. Essa eu lhe teria. Por pura devoção. Então, você tem que dar essa coisa completa. Eu estava lendo aqui, eu estava sendo entrevistado por um cara muito legal, Guilherme Guerra, que é ali. Ele perguntou: o que você está lendo agora? O que você está vendo agora, ouvindo agora? E ele falou: nossa, qualquer recorte que você faz do que você está lendo agora, agora, né? Assim, 23 hoje, né? 23 de março de 2023, porque é o que eu li essa semana. Eu estou lendo 3 livros, eu terminei 2 deles e estou lendo um que é um pouco maior, assim, mas um deles é um livro incrível. Me permita só consultar aqui, porque o autor... Zeca consulta o nome no celular. Então, é um livro que se chama O Crime do Bom Nazista. E é de um autor, de um livro que é excelente, mas ele já está antigo, chamado Fordlândia, um livro que se passa no Brasil, e é maravilhoso esse livro, mas acho que ele é de 2010, 2008, tem um tempinho ali. Samir Machado de Machado. É um livro curtinho e que se passa num Zeppelin. Eu tinha esquecido, não sei se vocês lembravam, que o Zeppelin, né, turma? Né? Voou no Brasil já. Não sabia, eu já soube algum dia disso. E me esqueci. E aí o que ele faz? Em 100 e poucas páginas, ele conta uma história, um crime que acontece entre Recife e Rio de Janeiro, porque essa era a rota. Ele vinha da Alemanha, descansava em Recife e chegava até o Rio de Janeiro com passageiros. Isso num tempo recorde de 4 dias, que era uma maravilha. Né? E aí, nestas 100 e poucas páginas, o Samir me enlouqueceu ali. E uma solução... Não chega a ser um Roger Ackroyd, mas essa barra é altíssima, que eu falei: nossa, que incrível, obrigado por ter me trazido até aqui. Você tem que terminar essa narrativa como você termina um poema, que é a lindeza, que ela fala: eu prefiro que secar, se eu não tiver mais a minha missão, a minha vida, a minha alma, como o Cacaso, e como um belíssimo do Drummond que eu separei aqui. Imagina eu ter que escolher um trecho só do Drummond para encerrar minha coisa aqui. Mas tem um aqui lindíssimo, que eu quero ler depois, mas tem que dar uma recompensa. E isso aqui, total, é uma recompensa maravilhosa. O outro livro que eu estou lendo, coincidentemente, os dois são da Todavia, que é a minha editora do algo quase normal, mas, por coincidência, é um livro chamado Pureza, do Garth Greenwell, que é um autor incrível, onde você começa lendo achando que são contos, porque são capítulos tão diferentes, e você vai vendo aos poucos como é amarrado esse livro aqui. Também não é um livro muito longo, tem 200 e tantas páginas, uma coisa assim. Uma belíssima tradução, não sei dizer de quem é, mas o Garth Greenwell é um livro que é um autor que lançou o primeiro livro em 2015, 2016, em inglês chama-se What Belongs to You. Eu acho que, em português, é o que te pertence ainda. Ele fala sobre um professor que foi dar aulas de literatura e poesia americana em Sófia, na Bulgária, e, obviamente, acaba se envolvendo emocionalmente lá, e de maneiras muito radicais. E ele tem um pai morrendo nos Estados Unidos, e ele fez, para mim, a descrição mais linda e a questão mais maravilhosa da relação entre pais e filhas e filhos. Ele fala como é que ele vê a partir ele está na frente ali do rio que corta a Sófia e fala: eu estou vendo um pai brincando com a filha. Em que momento isso passa a ser uma coisa indesejável? Passa a ser uma possibilidade de assédio? O que quebra o amor de um pai com uma filha? É claro que a gente não é tão simples a resposta. Ele gasta pelo menos 40 páginas falando disso. Mas é um cara de uma sensibilidade incrível. E veja, estou falando de livros totalmente diferentes. Você
um assassinato rápido, ali no caso do Samir, que é incrível, e um postal, não é nem um retrato, mas é um postal de uma época maravilhosa. Eu imaginei Recife dos anos 30 ali, você vê o vulto do nazismo ali, porque, veja só, a tripulação, metade era nazista, e o capitão, na verdade, o dono do Zeppelin, não era nazista, e você vê um conflito ali, e você vê uma história extremamente interessante, um final lindíssimo. Aqui, totalmente diferente. É algum livro que me pega para uma narrativa, um autor que me engana a cada capítulo, e fala, eu vou te contar uma história, a minha história vai dar outra guinada, você vai esquecer que é uma história, eu vou juntar tudo isso no final. Como é que não se sentir satisfeito por isso? E o terceiro livro que eu estou lendo, que é esse aqui, que é um livro de um autor indiano, chama-se A Idade do Vício. O autor é Dipti Kapoor. E é maravilhoso, e é uma história que se passa na Índia contemporânea. Na verdade, agora estou lendo, está na 100ª página aqui, esse é o livro maior, acho que é uns 400 e tantos, quase 500 páginas, e eu acho que é a cara, eu sempre brinco, eu tenho um DNA, um gene indiano perdido aqui, não é possível. Essa cara de indiano, minha família é de Uberaba, não tem como, entende? É turco. Não, parece turco, mas eu sempre brinco assim, que da Grécia ao Sri Lanka eu posso ser qualquer coisa. Cairo, no Egito, eu brinco, uma vez, quando eu fui ao Egito, você nos museus do Egito, vários países fazem isso, se você é uma pessoa de lá, você não paga o ingresso. E eu cheguei na bilheteria, uma equipe, era eu, o Olímpio, que era o cinegrafista, maravilhoso, e a Paula. A Chiara, a Renata Chiara, que era a produtora. Aí o Olímpio também é carioca, a gente tinha uma cara bem escura. E eu e ele passamos direto ali, aí a Paula falou, mas eles são brasileiros. Então, isso no Cairo. Mas quando eu vou para a Índia, eu fui para a Índia algumas vezes, fui 8 vezes para a Índia, estou morrendo de saudade, a última vez foi em 2018, não consegui voltar ainda, acho que vou esse ano. Virtualmente ninguém. A Índia tem 14 idiomas, né? E o inglês, que é oficial, são 14. Imagina que loucura, a gente reclama aqui. Todos os papéis oficiais da Índia têm que ser traduzidos em 14 idiomas e em inglês. E o inglês, claro, é a língua franca, é onde você circula por tudo lá. E ninguém, virtualmente, na Índia fala comigo em inglês. No meio da rua. Eles falam em hindi, ou em Gujarati, ou em Tamil, porque eles assumem, eu sou ligeiramente um pouco mais alto que a média do indiano. Mas muitas vezes eles olham e falam assim, you Bollywood. Yeah? I know, your movie, very good, I see your movie. Não, olha, adoraria, eu amo Bollywood. Aliás, fazendo um parênteses maravilhoso, se vocês gostam de Oscars e vocês estão se perguntando que música é aquela que ganhou de melhor canção, assista. Está na Netflix um filme chamado RRR. Tem 3 horas de duração, nem 1 minuto perdido. É um filme mais alucinado indiano. Você quer uma introdução a Bollywood? Assista RRR e, se possível, faça igual os indianos. Depois você vai na internet, procura no YouTube vídeo reactions de RRR no cinema. Os indianos ficaram tão loucos com esse filme que eles iam assistir 4, 5 vezes. Eu fui várias vezes no cinema na Índia, uma experiência sociológica, uma coisa louca. Porque eles vão com comida, eles vão assistir 4 filmes, vai com comida, criança, dorme, amamenta. É uma coisa louca. E nas sessões que tinha RRR, eles levavam papel picado, bola, balão. Na hora dessa dança... Na plateia, os espectadores ouvem atentamente a fala de Zeca. Eles levantam, uou! Joga papel no meio do cinema. A música já conhece, já vira, é a coisa mais maravilhosa. Então, eu amo Bollywood, mas eu, infelizmente, nunca fui convidado para atuar num filme de Bollywood. Então, eu posso passar por indiano. Eu sou apaixonado por Índia. Alguns de vocês que sabem que eu tenho dança no meu currículo, eu fazia muitas danças, dança do ventre a flamenco. Mas eu me especializei em uma dança chamada Bharatanatyam, que é uma dança indiana. Bom, todas as indianas têm uma mãozinha assim, mas essa é a do fogo, ela é mais rápida, né? Pá, 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 essa aí. E eu gosto muito da cultura indiana. A literatura indiana, então, é um capítulo à parte. A gente tem muito pouco traduzido aqui no Brasil. O nome do livro? Não tenho mais idade para isso. Tem na internet, tem no YouTube. Vocês acham? Dancei no Jô, dancei no Faustão. Não, vocês acham. Eu não tenho mais idade para isso, não.
Não. Eu vou fazer 60 anos, me respeita. Mas eu pensei que você quisesse o nome do livro, e eu vou repetir. A Idade do Vício, que é maravilhoso. O nome do cara, que é mesmo? Enfim, mas de vez em quando chega uma coisa linda, aqui fora, obviamente, todos os laureados, os mais premiados e tudo, mas se você quiser uma introdução à literatura indiana, começa por acho que é um equilíbrio delicado, a delicate balance, Minstry Roy, eu acho que é o nome desse autor, que é uma saga maravilhosa, um pouco como esse aqui, A Idade do Vício, do Depit Kapoor, e tem tantos outros. Jogos, Vicious Games, é uma série da Netflix, pode começar a assistir na série e depois você vai para o livro, é maravilhoso, todos esses. Então, eu dei rapidamente aqui um conjunto de 3 livros que eu estou lendo agora e que são totalmente diferentes, mas totalmente me satisfazem plenamente, que todos mexem com essa coisa. Incrível que, primeiro, um respeito pela palavra, aqui nas traduções, Pureza eu até li no original, o Samir, obviamente, escreve em português. Eu imagino que A Idade do Vício foi escrito em inglês, porque a maioria desses autores que saem, o próprio Salman Rushdie, que é paquistanês, na verdade, deixa eu me corrigir aqui, não é indiano, mas escrevem em inglês como a primeira língua. Agora, que dá um Google rápido. Ele é paquistanês ou ele é indiano? O paquistanês, né? O Salman Rushdie. Enfim, então, justo. Não, mas aí o problema o problema é que a Índia está enfrentando agora. Outro editorial, outro dia, também do New York Times, falando que o chefe de Estado mais popular do mundo, o Modi, ele tem 78% de aprovação do povo. E é uma ameaça à minoria muçulmana da Índia. Mas, enfim, não vamos entrar nem nessa, vamos voltar para a literatura aqui. Então, tudo que a gente faz tem que ter todas as coisas, todos os livros que eu vejo, os autores incríveis que o Afonso traz, quem me encanta, quem faz o cinema, quem me seduz de alguma maneira com qualquer texto, ou até com uma lágrima. Não sei se vocês viram um filme chamado Babilônia. Ele é até bem chato, mas ele tem 3 horas, mas ele tem 1 hora. A primeira hora é enlouquecida. Babilônia é o filme que é do cara que fez La La Land, que foi super esnobado aqui. Não entrando no streaming, ó. Vai no cinema! Olha aqui. Aliás, vou fazer um parênteses, vou imitar o Spielberg, que eu fui ver o filme do Spielberg, os Fabelmans, no cinema. E o seu Steven Spielberg, que podia estar na casa dele, alguém viu no cinema aqui também? Ele obrigou não, mas ele pediu que antes do filme dele passasse um recado dele. E o recado dele é o seguinte: muito obrigado porque você está no cinema. Você podia estar assistindo. Juro, o Spielberg está sentado na tela falando com você. Super obrigado. Eu sei como é que é, hoje em dia tem streaming, você para ver. Mas meu filme tem mais de 2 horas de duração, é uma história incrível e você veio assistir. Super obrigado. Eu fico aqui, lembrei disso agora, quando eu vejo também, a gente tem aqui, rapidamente contei, são uns 80 pessoas aqui que saíram de casa hoje. Podiam estar assistindo um filme igual o senhor na casa, né? Você precisa assistir. Não, vocês vieram aqui ver essa escritora, educadora maravilhosa. Esse meu amigo velho, que já nem sei como é que eu chamo ele, e eu ainda para falar um monte de bobagem. Eu acho isso, né, super, super emocionante. Assim, super, né, um contato. Eu gosto de internet também, eu fico no streaming. Acabei de assistir atrasadíssimo o Conto da Aya ontem, a 4ª temporada, mas enfim. O sujeito foi convidado para falar no Oscar, ele viu 10 filmes em 2 dias. 3, mas num dia foram 4. Aliás, vejam After Sun. Enfim, chega, não vamos falar assim. Eu só queria encerrar, porque senão também são... Né, a gente pode fazer perguntas, né, não sei se tem esse momento e tal. É bom que esse aqui, como sempre, fala assim, o que a gente vai falar? Eu falei, Afonso, você acha que a gente não vai faltar assunto? De jeito nenhum. Tem gente que está falando com gente que gosta de palavras, com gente que escreve belas palavras, com gente que admira, que venera. Então, elas nunca vão faltar. E eu me esforço para estar nesse cânone maravilhoso, ou próximo a eles, ou miro nisso aí, para eu poder escrever, porque eu não posso ver essa página, para que seja uma coluna da Folha de São Paulo. Eu participo, eu sou colunista da Folha, eu brinco que eu tenho há 35 anos, e meus amigos lá sabem, uma relação de amor e ódio com a Folha, que a gente sempre tem, que aí é tudo que ela...
eu e o mundo, né? A gente não tem jeito, mas é um vício, fazer o quê? E eu escrevo até lá e um texto de 3.500 toques, você fala, não, eu não posso. Eu tenho, hoje em dia, que 3.500 toques é um texto de página. Nossa, para trazer a pessoa até lá, você tem que dar um presente para ela no final ali. Senão, para que você está fazendo? E isso vale para um filme de 3 horas, para um livro de 500 páginas, um de 200 e poucas e um de 108, como é o do Samuel. Tudo tem que ter essa recompensa. E quando eu faço isso, nos contos, por exemplo, do Quase Normal, ou na coisa que talvez, provavelmente, no mundo da literatura, é o que eu tenho mais orgulho, que é a biografia que eu fiz da Elza Soares, que foi lançada em 2018, com Elza até a última vez que eu falei com ela, que foi no Natal de 2021, e ela a gente falou para desejar Feliz Natal, por isso que eu lembro que foi bem no Natal, e ela disse, quando é que a gente vai fazer o epílogo? Porque eu tive esse desafio de fazer uma biografia de uma pessoa que, obviamente, estava mais do que viva. Né? Quando a gente lançou o livro, ela tinha 94, na verdade. Não, perdão. Ela morreu com 94, ela tinha 90 anos. E é um pouco difícil. Eu nunca tinha feito uma biografia, inclusive fui como se fosse um jornalista, falei, minha biografia é uma boa entrevista, né? E depois eu saí escrevendo. Mentira, né? Estava me enganando a mim mesmo, porque não é muito mais complicado do que isso. Ainda mais numa biografia de uma vida como a da Elza Soares, que obviamente não é uma vida, é uma Ilíada, é uma coisa louca, né? 1000 coisas aconteceram, fases incríveis, ideias incríveis. A história da Elza, inclusive, é improvável, né? Você fala, mas quem escreveu esse roteiro? Porque é de um grau de altos e baixos ali que você fala, não é possível, né? Essa mulher, alguém está inventando a história dela. E com um desafio maior, que logo no começo ela me colocou, acho que eu te contei isso uma vez, ela falou assim, Zé, que é o seguinte, eu já tinha entrevistado a Elza algumas vezes, fã, fazer o quê? Essa ideia começou a surgir em 2018, num show que ela deu no Circo Voador, lá no Rio de Janeiro. E desenvolveu, levou... 2018 não, 2016. Enfim, e ela falou, eu quero te pedir uma coisa. Eu não quero falar sobre o Mané é o Garrincha, tão cedo, porque já tem a biografia do Rui, Estrela Solitária, um masterclass de biografia que ele faz do Garrincha, o Rui. E ela fala, e já tem. Agora, ela falava muito bonitinha, a paixão da vida dela. Então, quando ela fala isso, ela falava até isso com carinho. Ela falou assim, eu fiquei com o Mané 17 anos. Eu tenho 90. Sobram 73 anos. Porque eu queria contar, né? Quem é que pode falar isso, né? Eu queria contar dos outros 73. Claro que o Mané, o Garrincha, tem uma presença enorme na vida dela. Né? A Elza Soares seria Elza Soares de qualquer maneira, porque é uma força, era uma força, até hoje é difícil falar no passado. É uma força da natureza. Mas a gente tinha que driblar a memória dela e a elegância. Então, chegava nos anos 60 e você não podia falar de Garrincha, então muita coisa pulava, mas depois tinha que voltar. Então, a gente só foi falar do Garrincha lá na frente. E depois o trabalho todo do autor é costurar isso numa história coerente, interessante, recompensadora e, sobretudo, que honrasse uma figura como Elza Soares. Então, eu tinha todos esses desafios. Eu tinha, sim, muito medo dela. Né? Duvido que ela... Até falo isso, porque falava para ela, você nunca leu, mas ela foi lida. Eu mesmo lia muita coisa para ela. O Pedro, que é o que trabalhou com ela até o final, lia as coisas para ela. E eventualmente, ela discordava um pouco das coisas. Ela tinha um processo que a gente seguiu ali, que é super interessante. A primeira vez que ela falou isso foi quando ela teve um período que quando ela perdeu o filho do Garrincha. O garoto tinha 8, 10 anos, não, menos. Acho que era 8 anos. E foi um trauma terrível, né? Muito triste. E ela caiu nas drogas. Né? Ela não estava numa fase boa da carreira, musicalmente, artisticamente. E ela caiu nas drogas. E ela me chamou para contar esse episódio. Um dia, ela era muito curiosa, ela fez um jantar. Ela falou, não, vem com uma roupa boa, que eu vou jantar. A gente fazia um jantar. Ele chamou um garçom, era servida francesa. A pompa toda para contar a pior fase da vida dela. Né? Vai entender na cabeça dela. E contou. Aí eu, prestando atenção, ouvindo com reverência,
o respeito necessário. Dia seguinte, me liga ela. Tira tudo isso do livro. Não gostei. Falei, Elza, mas isso aqui é sua história. Ah, não. Meus netos vão ler. Eu falei, não, Elza, um minutinho. Eu acho que... Olha que... Ou você é Elza Soares. Você passou por isso. Você não é isso. Aliás, você é a pessoa que passou por aquilo. E por que você passou por aquilo? Eu tinha que dar um nó na cabeça dela para convencer ela de que aquilo valia a pena entrar no livro. E aí, ela falou, não quero. Eu falei, Elza, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever, né? Deixa eu escrever, e aí eu vou ler para você. E é óbvio que qualquer episódio mais trágico da vida da Elza, ela sai uma vencedora. Como não? Elza Soares, meu. As coisas mais horríveis que ela viveu, ela sai vencedora. E aí eu lia para ela, esses eram os trechos que eu lia pessoalmente. Ela fazia um bico que ia até a praia de Copacabana e falava, troca essa palavra. Aí era 6 por meia dúzia, era uma coisa assim, entende? E aí entrava tudo. E isso era nas tragédias. E também, a última vez que ela me pediu isso, foi quase no final já. E olha como a cabeça das pessoas é incrível. E olha a minha responsabilidade de traduzir uma coisa dessa em livro, justamente, né? Ela já se aproximando do final da vida, ela já tinha 70 e tantos anos ali, eu digo, a biografia já estava nesse ponto, aos 70 anos, os anos 2000, por ali, e aí ela começa a contar o marido dela, que era 50 anos mais novo do que ela. Só, ela tinha 70, ele tinha 20. Né? Tudo bem. E aí, está lá no livro, e ela fala... Eu falei, mas você gostava mesmo? Elza, não sei o quê, porque tudo entrou pela música. Era um DJ, esse cara. Super legal, esse cara. Eu sou péssimo de nome, esqueci o nome dele agora. Mas viveu... Se a gente tem A Mulher do Fim do Mundo, que é uma obra-prima, esse disco que a Elza canta, onde ela foi redescoberta por uma geração nova, lá atrás é por causa desse marido dela, que era um DJ, se não me engano, do Vidigal, no Rio de Janeiro, que é uma comunidade, e que apresentou para ela DJs. E Elza era uma esponja. Ela ouviu uma coisa, ela tinha que brigar com a gravadora, porque ela falou, não quero, você põe para cantar samba. Eu já cantei samba, os melhores que já tinham. Eu quero cantar uma coisa que as pessoas estão ouvindo agora. E ela ia atrás dessas coisas. E esse cara era incrível, mexeu na carreira dela. Ele não era empresário, não, mas ele inspirou a Elza a experimentar a música eletrônica. São vários caminhos, está no livro lá. Mas eu falo, mas era música? Ela fala, aí ela vira e fala, eu não vou, né, com o maior respeito, onde ela estiver. Ela falava, ela virou uma menina de 15 anos. Ela falou assim, ai, Zeca, tinha uma pele, 20 anos, mas ele me beijava. E era uma coisa louca, eu virei uma garota. Eu me descontrolava aqui. Era a coisa mais linda, tá no livro. Mas no dia seguinte, ela falou assim, tira essa porcaria. Não quero, pareço uma palhaça, uma adolescente, ridícula. Olha só, não é só as drogas que ela queria. Né? Falei, vou pagar mico, as pessoas vão rir de mim. Eu falei, não, eu não vou... Já estava no ponto de brigar com ela. Eu falei, eu só não vou nem ler para você, eu não vou tirar isso aqui, eu nunca vi você tão transparente, tão bonita, tão preciosa, eu vou deixar. Pode deixar, não vou gostar. O Pedro vai ler para mim, você não quer... Brigava também, era maravilhoso. E, obviamente, ela ficou encantada, com respeito, inclusive, né, seu Guilherme, que você trata o seu entrevistado, né, que você trata o objeto da sua história. É muito importante isso. Acho, né, com essa brincadeira. E aí, veja, o livro é de 2018. Naquela época, ela já tinha show para 2021. Né? E ela, eu sei disso, porque eu amigo das pessoas que cuidavam dela, ela tinha show marcado para 2025. Não é que ela fala assim, está acabando, não sei o que tal. E ela, 96, ela é lá. Vocês sabem disso, saindo tudo com a noticiária. Ela estava gravando um DVD 2 dias antes de morrer. Estava em São Paulo, foi lá com a Emicida, gravou, não sei o que e tal. Uma mulher que realmente, futuro, a Elza pertence total ali, né? E era muito bonito. E você tinha uma questão de encerrar a biografia de uma pessoa como Elza Soares. Quando você encerra uma biografia, o Rui Castro não tem esse problema, a pessoa morre, né? Como é que você faz a biografia?
A pessoa nasce, faz sucesso, tem problemas, retoma o sucesso, morre. A Elza viva com planos para dali a 5 anos. É por isso que ela brincava comigo e falava assim, vamos fazer o epílogo. Porque, de fato, merecia. Ela já fez tanta coisa. Ela lançou, entre esse livro e a morte, ela lançou 4 discos. Só isso. Bom, desculpe, deixou um que vai ser lançado agora. Então, essa era toda a responsabilidade, eu vou resumir já, está tarde, mas de você contar uma história que agrade ao seu foco, ao personagem da sua história, a você como escritor e, sobretudo, a quem está lendo. Você precisa fechar aquilo. E a gente teve uma solução que era falar, bom, o mundo segundo Elza. Né? O que a Elza acha de Deus, da mulher, de ser negra, do racismo? Né? E aí a gente fez um último capítulo que é o mundo segundo Elza, que era uma maneira de... Mas, mesmo assim, faltava um final, que eu vou ler aqui para vocês já já. E nesse... E ela me ensinou... parece até um clichê, eu ainda aprendi com as histórias, mas, de fato, entre as coisas que ela falou nesse mundo segundo Elza, teve um momento que eu falei, e as mulheres? Pô, difícil ser uma mulher até hoje, mas você conquistou tanta coisa. Ela falou assim, é incansável, é todo dia. E eu não tenho nem esse lugar de fala para falar, eu estou reproduzindo o que a Elza fala. É todo dia. Não tá, você acha que você ganhou espaço? Não ganhou nada, porque volta do zero e você vai ser achincalhada, você vai ser desafiada, você vai ser questionada por ser uma mulher. E é difícil para todo mundo. E pior, aí ela entra num trem de pensamento maravilhoso, que ela vai parar em Marielle Franco. E aí ela conta, fala, então, como não abraçar isso? Como não se revoltar com isso? Eu sou uma mulher, eu sou preta, dizia ela, eu tenho que manifestar. E me manifestei. No dia que eu soube do assassinato dela, soltei um tweet. Soltei, e eu já sabia o que vinha. E, obviamente, vocês podem imaginar, tweet, ferramenta do demônio, ela, né, foi totalmente achincalhada, né, de racismo, de sexismo, de etarismo. Elza, mas tudo lá, super escudo, Mulher Maravilha, né? Ela não está nem aí. Mas eu tinha que falar, se eu não falasse, não era. Para que eu estou aqui na Terra? E ela dá 3 segundos da marcha de pausa também, né? Porque é o que me inspirou. E minha psicóloga, a lacaniana, ia adorar esse ato falho, trocar pauta por pausa. Aí ela fala, pois é, Zequinha, Marielle, incrível, né? 89 anos, eu ainda incomodo muita gente. E eu achei a coisa mais linda, porque, primeiro, ela podia falar isso, com a soberba, não, mas ela era uma mulher que falou assim, eu falo o que eu quero, porque eu penso, e as pessoas vão ouvir, e o que eu falo vai repercutir. Quantos de nós temos esse privilégio? Né? Uma mulher que, diga-se, parou de estudar aos 13 anos de idade. Né? Ela sabia ler e escrever, enfim. Mas Elza, a única vez que eu vi a Elza chorar foi quando a gente foi na, como é que chama? Universidade Federal do Rio Grande do Sul? UFX. Esse tem um nome, né? UFX, sei lá. E o Wisnik estava apresentando ela, porque o Wisnik, na verdade, participou lá do Cox ao Pescoço, enfim, eu estava lá e ela estava ganhando um título de doutor honoris causa. E a Elza pega o microfone e fala, eu não tenho nem o primário completo. E eu estou numa dessas universidades mais respeitadas do Brasil, doutor honoris causa, e ela desaba. Então, ela tinha essa acessibilidade, e ela fala, eu posso falar que é um privilégio. Eu tinha que contar a história dessa mulher. Como? Eu fiz o seguinte primeiro parágrafo, vou ler só o primeiro. Eu gostaria muito que vocês... acho que está aqui. Eu acho que achei aqui. Vamos lá. Porque Elza tem uma coisa muito curiosa, logo que eu cheguei, e porque eu amo as palavras, eu falei, Elza, tem uma coisa muito louca. O que é o nome Elza? É o pronome essencial da mulher, ela, com um Z no meio. Zeca. Eu falei, a nossa história tinha que existir. Eu preciso chegar para contar. Ela, com um Z no meio, virar Elza. Pronto. Né? A gente estava feito. E isso aí a gente descobriu falando. E esse foi o gancho que eu peguei para fazer o primeiro parágrafo. Zeca segura o celular na mão. E o livro começa assim.
Ela precisava de um Z no destino e ganhou um logo que nasceu. Foi batizada Elsa. Foi seu primeiro zumbido de zilhões que viriam depois e ainda vem. Que outro nome poderia ser mais adequado para a mulher que transformou em som a sua fúria? Fúria que, em sua trajetória, não é só sinônimo de ira, mas também de paixão. Essa é a história da Elsa, que zombou da Ziquezira, chamou para zoeira, tirou da zica e da dor prazer e luz, fez unir até a letra X, cobriu-se de êxitos, deslumbrou os palcos com exuberância, sobreviveu ao exílio e mais, zelou pelos seus amores, zangou-se com o que não achava certo, ficou zonza com as tragédias pessoais. De cada uma delas, saía meio zen e retomava o caminho que percorre até hoje, nunca numa linha reta, mas zigue-zagueando como lhe convém. E aí, eu tenho que estar nessa história. O público aplaude a fala de Zeca. E é o zumbido, ela fala... Ela casou aos 13 anos, porque ela entrou no mato para ouvir um louva-a-Deus zumbindo. E isso tudo era assim, eu precisava terminar essa história. E eu termino, eu não vou ler o último parágrafo, que é um pouco longo, e a gente já está longo aqui, não quero... eu falei que ia dar uma recompensa, e não um sacrifício para vocês. Ela termina... O livro termina com uma letra... Aliás, com uma palavra que é muito simples e termina com a letra Z, que é paz. E ela, quando leu isso, ela ficou muito emocionada. Ela falou assim, mas você está no começo e no fim do livro. Eu falei, você está em toda a página. Você quer o quê? Né? Tudo isso com carinho, uma amizade enorme. E eu acho, nos lançamentos a gente viu esse livro, ele é de 2018, já vendeu mais de 60 mil exemplares. É uma referência nacional, internacional. A morte dela, lembrada, celebrada a vida na morte, é claro, e de uma paixão que eu vejo até hoje nas pessoas. Gente que recebe o direct, essa coisa maravilhosa que é a rede social, fala, acabei de ler. Eu acho incrível que 5 anos depois, quase, do livro, ele continua a inspirar muitas coisas. A gente, nos lançamentos, e essa é a última história que eu conto mesmo, as filas, você viu isso em BH, davam voltas. Por quê? Né? As pessoas iam falar com a Elsa, e era assim, eu dava um autógrafo, aí vinha da Elsa. A Elsa, ela estava com a saúde em cimíssima, ela não tinha gripe na mão, ela não tinha força, ela não assinava mais. Né? Então, o autógrafo dela era um beijo. Né? Às vezes ela ficava o Pachuca, era o maquiador dela, sempre com o batom, dava 3 beijos, então eu assinava e tal. Ela dava o beijinho, e aí vinha uma pessoa, uma menina, um cara, enfim, falava, Elsa, você é tão importante para mim, porque quando eu tinha 16 anos, a fila lá, né? Então, quando eu tinha 16 anos e eu vi isso, aí eu vi a Elsa aqui e tal, eu falei, nossa, lá vem, né? E eu com a próxima pessoa ali, só um minutinho, está acabando aqui e tal. Aí eu falei, Elsa já está viajando, a cabeça dela estava lá. Aí a pessoa falou, então, por isso eu sou muito grato a você, Elsa. E aí a Elsa virava para a menina e falou assim, e sua mãe falou o quê? Eu falei, nossa senhora, aí vai ser mais 20 minutos. Levava horas. Não, eram 5, 6 horas de book signing. Da Livracultura, até lembrei isso eu brinquei com o Silas, o editor da Folha, para parar de me pedir obituário. Eu acho que uma das consequências de você ter 60 anos é que as pessoas começam a morrer. E aí você escreve, faz obituário aí, né? Então, de Erasmo a Burt Bacharach, eu estava virando quase um senhor de obituário. E ele me pediu fazer um da Livraria Cultura em São Paulo. Eu falei, até de Livraria Cultura? E fiz com o maior prazer, porque a cultura, para mim, sempre foi um farol. E o lançamento do livro da Elsa foi lá, na Cultura Grande, que antigamente era o Cine... Esqueci o nome daquele cinema. Lá no Curso Nacional. E aconteceu a coisa mais linda para a gente encerrar, para mostrar o poder da arte que essa mulher inspirava. O lançamento começou às 7, 8 horas da noite, atrasado, era enorme. Quem já teve o prazer de ir lá era a Livraria Cultura. Tinha uma rampa enorme, assim, uns balcões, né, ao longo dela, as pessoas ficavam olhando, gente de cima olhando, todo mundo olhando eu e a Elsa. Né? Eu estava ali de coadjuvante, olhando ela. E aí aquela tempestade São Paulo, né? Como agora. Cai a cidade, cai a luz na Avenida Paulista. Curso Nacional, breu. Já devia ser umas 11 horas da noite, assim, e a fila não dava sinais de amansar. Cara, nunca esqueço. Todo mundo pegou e fez assim. Zeca acende a lanterna do celular em demonstração. E
de todos os balcões ali, todo mundo jogou a luz em cima das Elza Soares. Eu fico arrepiado até hoje, sabe que arrepio é a única coisa que você não sabe disfarçar, né? Você pode chorar, rir de mentira, arrepio você não consegue fazer, tenta. E aí tinha 500, 600 pessoas jogando uma luz nas Elza Soares em total escuridão até 1h da manhã. Então, essa, para mim, é uma experiência maravilhosa. Só queria terminar com isso aqui, porque também a gente pode falar até meia-noite, não quero. Eu vou para Natal amanhã, às 4h da manhã, para mostrar como tudo que a gente tem que fazer, um poema lindo como o que eu li aqui, uso meu tio, todos os Drummond, sem nenhuma exceção, uma coisinha ou outra que eu escrevo, você tem que dar um presente para as pessoas o tempo todo. E é isso que eu espero que tanto eu como a Silvana a gente tenha feito hoje para vocês, em mais uma embalagem desse presente maior, que se chama Sempre o Papo, que a gente possa sempre começar, seduzir vocês com o primeiro verso e recompensar vocês com o último verso, ou que seja, no caso da Elza, com a última letra do livro. Muito obrigado mais uma vez, seu Afonso. Obrigado. Diversas pessoas da plateia aplaudem a fala de Zeca. Tem mais alguma pergunta? Gente, não. Tem gente, está na hora, tem que encerrar. O Zé está disponível para os autógrafos lá embaixo. Então, O quê? é porque nós temos um tempo de YouTube, inclusive. Pode fazer, então, você. Fala. Uma jovem mulher da plateia faz uma pergunta aos convidados. No final do podcast dele, todo entrevistado ele faz a seguinte pergunta. Zeca, se você tivesse que passar uma mensagem hoje para o mundo, para todas as pessoas aqui em Itabira, enfim, para o mundo inteiro, qual seria essa mensagem que você gostaria de Quem faz transmitir? essa pergunta? Eu perdi no começo. O Joel J. O Joel J, sim. No podcast dele, ele faz essa pergunta no final. Silvana. Quer? Posso falar rapidinho? A minha é fácil. Seja curiosa. Seja curioso. O dia que você perder a curiosidade, você perde a vontade de conhecer as coisas. E aí a sua vida vai ficar muito sem graça. O dia que você fala assim, pensa bem, você já falou uma frase tipo, você completa, tá? Nunca teve música igual que a dos anos. Já falou? Não. Tem música incrível sendo feita em qualquer momento, qualquer época do ano. Né? E, claro, veja, eu estou fazendo uma playlist, convido vocês a me seguirem na Deezer, no Spotify, Zeca Camargo, Music, não sei o que e tal. Eu vou fazer 60 anos, vou fazer uma playlist desses 60 anos. Olha a tarefa, eu tenho que fazer músicas legais de, no mínimo, 5 décadas que eu escuto música. E tem de tudo ali. Eu posso botar a Donna Summer junto com Strokes, eu posso botar a Ludmilla junto com a Clara Nunes, Elza Soares do lado de Culture Club, eu posso botar Smiths e logo na sequência Florence and the Machine. Tudo é possível, porque eu acho, e as pessoas que eu admiro, vocês têm escritores que eu adoro que estão escrevendo com 80 anos e 90 ou mais, é porque eles não perderam a curiosidade. Né? Se você tem cineastas, o próprio Spielberg, que já tem 70 e muitos, acho que quase 80, se não me engano, fazendo filme, é porque eles continuam com a curiosidade. Então, ao menor sinal de que a sua curiosidade está indo embora, reaja. Tá? É o que eu diria para essa juventude. Ou para qualquer pessoa. Desculpa. Não, diga. Ou para qualquer idade. A juventude é um conceito. Eu adorei a curiosidade, mas eu diria, não deixe de sonhar. Nunca, nunca. Porque, né, a gente está aqui por isso. Porque tudo começa com um sonho. Toda grande invenção, toda obra de arte, sempre começou com um sonho. E a gente, durante muito tempo, desdenhou do sonhador, né? Falava, fulano é um sonhador. E o sonhador, ele é o ser mais qualificado. Então, não desistam dos sonhos, né? Não desista dos seus sonhos. E Lene falava uma coisa que eu adoto, que é sonhos, acredite neles. Obrigada. Eu diria o seguinte, leia sempre. Só isso. Gente, muito obrigado. Steve Jobs, stay hungry. Você fique sempre faminto. Steve Jobs tem um discurso dele que chama Stay Hungry. Seja sempre faminto. Lendo, sonhando, sendo curioso. Bom. Não, mas eu vou... assim, vocês já conhecem. E é a última estrofe. Zeca segura o celular para consultar o poema.
E hoje eu escolhi, entre tantas coisas, Teu Amor Bate na Porta, que é um poema, às vezes, até triste, mas ele termina de uma maneira que não é nem triste nem alegre, é simplesmente poética. É maior, eu não vou ler ele inteiro, mas a última estrofe diz assim: daqui estou vendo o amor. Daqui, eu imagino que é uma das janelas que eu visitei hoje, né? Daqui estou vendo o amor, irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas, vejo os beijos que se beijam, ouço mãos que conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas coisas que eu não ouso compreender. Bom, ruim, poético, é o amor. Está aqui nessa televisão maravilhosa. Diversas pessoas da plateia aplaudem os convidados. Eu separei um poema do Drummond que eu não conhecia. Silvana consulta o poema no celular. Chama-se Cidade Sem Rio. O rio Amazonas é o maior do mundo, mas o rio do tanque é o menor. Deslizava na fazenda de meu irmão. O Rio Doce banha terras amargas de maleita, ferro e melancolia. O córrego da Penha, esse, coitado, mal fazia um poço raso, onde a gente, fugindo, se banhava. Talvez porque me faltasse água corrente, hoje a tenho represada nos olhos, e nesse vago verso fluvial. Carlos Drummond de Andrade. Obrigado a todos, obrigado, Silvana. Zeca está disponível para os autógrafos lá na livraria. Uma ótima noite a todos.